Foram 14 anos. Sem entender. E eu me sentindo culpada. Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Depois de 4 meses, resolvi gravar um vídeo explicando para vocês o motivo do meu sumiço, né? Porque eu gosto muito de compartilhar com vocês o meu dia a dia, aqui da minha casa, com as minhas filhas, tudo que acontece aqui com a gente, as conquistas, né? E também as dificuldades, né? Porque nem tudo na vida é só alegria, né? Então, a gente grava aqui no YouTube, né? A gente tenta compartilhar com vocês somente as alegrias, somente coisas boas, né? Mas, infelizmente, né? A vida não são flores, né? Então, acontece coisas no caminho que a gente não quer, né? Então, eu vou contar com vocês agora o motivo do meu sumiço, né? Foram 4 meses sem gravar, senti muita falta, só que eu não tinha cabeça para gravar e nem para criar conteúdo aqui para vocês. Eu não estava em um bom momento, eu ainda estou me recuperando, né? E eu vou contar para vocês desde o início, de tudo que aconteceu, né, por aqui durante esses 4 meses. Vou dizer que não aconteceu coisas boas? Sim. Dentro desses 4 meses aconteceram algumas coisas boas. Só que assim, a gente não pode aproveitar tanto, né? Porque a batalha que foi grande. Graças a Deus está dando uma aliviada agora, né? Mas as coisas estão se encaminhando, se encaixando, né? Eu digo que depois de 15 anos eu consegui uma vitória, eu consegui saber o que uma das minhas filhas tinham, né? Tem. Porque desde pequena eu sempre corro atrás e nunca tive a resposta certa. Bom, para vocês entenderem do que eu estou falando, nos vídeos anteriores, né, eu compartilhando o nosso dia a dia, eu compartilhei com vocês que eu comecei a levar minhas filhas no CAPS, né, para fazer tratamento, para saber o que estava acontecendo com as minhas filhas. E a primeira a ir pro CAPS foi a minha filha de 15 anos, foi a Jéssica. E a Jéssica, desde quando ela nasceu, eu sempre levo ela no médico, sempre, para saber o motivo de alguns comportamentos dela. Só que eu não obtive, assim, muitos resultados concretos, sabe, do que ela tinha. E ao longo do tempo, foi passando, ela foi piorando, né? E assim, o que eu tive desde o início, de quando ela era pequena, que ela era uma criança agitada, que ela era... Como é que fala? Que eles falaram pra mim... eu perco as palavras, que eu acho que eu tô com TDAH. Hiperativa. Isso que eles me falaram. Ela é hiperativa. Então é uma criança que a gente tinha que andar com ela segurando a mão, porque senão ela saía correndo, passava pistas sem olhar, ela não tinha noção nenhuma disso. Eu levei ela ao médico várias vezes porque ela não se alimentava direito, ela não comia, entendeu? Eu falava, doutor, ela não come. Se ela come 3, 4 colherzinhas é muito. Então o médico falava assim, não, mãezinha, tá bom. Se ela tá comendo 3, 4 colherzinhas, tá bom.
entendeu? Do que ela tá comendo. Então eu nunca obtive resposta. Então se o tempo foi passando, eu fui observando algumas coisas, sabe? E foi aí que eu tive a Ana Júlia, engravidei da Ana Júlia. E eu tive depressão e decidi vir embora para Caldas Novas também. E a Ana Júlia, eu vim embora para Caldas Novas também por conta da Ana Júlia. E das duas, né? Porque eu não tive tempo de cuidar das duas, eu via dificuldade com a Jéssica. E aí veio a Ana Júlia, eu tive dificuldade com a Ana Júlia também, porque eu via que a minha filha... Eu via que ela tinha alguma coisa também, mas eu não sabia o que era. Então eu decidi largar tudo de Brasília, largar tudo onde eu morava e vim embora para Caldas Novas para tentar uma nova vida e tentar ter mais tempo para elas, entendeu? Porque eu sabia que era uma cidade pequena, né? Eu ia tentar trabalhar menos, porque lá eu trabalhava demais e eu ia tentar ter o máximo de tempo possível para cuidar delas e observar elas. Tá, vim para Caldas Novas com depressão por conta delas e fui me cuidar, cuidei da minha depressão e assim fui passando o tempo. A Jéssica foi crescendo, a Ana Júlia também, a gente foi tendo nossas dificuldadezinhas aqui na cidade, porque tudo no início é difícil, né? Mas não desisti, tô aqui até hoje. E assim, falando da Jéssica, eu tinha dado uma parada nessa questão de busca de médicos para ela, né? Porque como eu vim para cá, eu tive mais tempo de ficar com ela, né, cuidava muito, né? Eu fazia o que eu podia para ela. E mãe, você sabe, né? A gente vê as coisas, mas não quer acreditar ou sei lá, acha que é normal. Ah, não sei, gente. É difícil a gente aceitar as coisas, né? Ou não entende o porquê daquilo. Mas chegou uma época da vida dela, né? A Ana Júlia também melhorou, né? Voltando a Ana Júlia lá. A Ana Júlia também melhorou o aspecto dela, né? Porque a bichinha chegou aqui com a barriga do tamanho do mundo e a cabecinha desse tamanho. Porque ela não era bem cuidada lá, né? Elas viviam na creche, né? A Jéssica com 6 meses foi pra creche. A Ana Júlia também é a mesma coisa. Então, assim, eu vi aquilo ali, eu falei, gente, eu tô trabalhando demais em minhas filhas, entendeu? E aí, a Ana Júlia melhorou, e a Jéssica, né, também melhorou, entre aspas. Mas aí chegou uma certa época da vida da Jéssica, que ela, né, eu busquei uma escola boa, porque aqui em Caldas Novas ia abrir uma escola militar. E aí eu achei que lá seria uma escola boa para ela, porque ela tinha um comportamento dela que eu achava que ela precisaria de uma regra maior, entendeu? Além das minhas regras, que ela não aceitava, ela precisaria de uma regra maior, entendeu? Então eu vi nessa escola uma busca, uma solução para ela entrar na regra, entendeu? Aceitar, entender as regras. E isso eu fiz, né? Nessa época eu também estava tentando ir embora de Caldas Novas, porque as coisas que já não estavam boas pra gente. Eu tentei ir embora daqui, só que como eu tinha feito a inscrição dela, no dia do sorteio, porque aqui é pro sorteio, né? No dia do sorteio, eu falei assim, meu Deus, se for pra gente ficar aqui em Caldas Novas, se o senhor tiver alguma coisa aqui pra gente, aqui em Caldas Novas, a minha filha vai conseguir vaga nessa escola militar. A Jéssica vai conseguir essa vaga nessa escola militar. E aí, eu fui acompanhar o sorteio, né? E repeti a mesma oração. Falei, meu Deus, se for pra gente ficar aqui em Caldas Novas,
O Senhor sabe o que a gente está passando. Se for para a gente ficar aqui, se o Senhor tiver algo aqui para a gente, se for para a gente ficar aqui e continuar aqui, a minha filha vai conseguir a vaga nessa escola militar. E aí começou as votações, né, lá tudo, lá o sorteio. E aí a Jéssica foi sorteada. Então assim, a gente comemorou, ela, né, olhou assim pra mim, eu dei um grito, né, e ela assustou. Que isso, mãe? Que foi? Eu falei, não, minha filha, você foi sorteada no colégio militar. Ela, sério, mãe? Eu falei, sim. Então isso quer dizer que Deus quer que a gente fique aqui em Caldas Novas. Porque eu pedi uma resposta para Deus. Deus quer que a gente fique aqui em Caldas Novas. E às vezes assim, eu chego até a copiar. Às vezes a gente pede algo para Deus por nós, né? Eu não sei explicar o motivo e por que aconteceu isso. Eu comemorei no dia, né, a vaga dela nesse colégio militar, mas eu digo para vocês que essa escola para ela foi o pior lugar. Foi o pior lugar. Eu não sei se Deus levou ela para lá para me mostrar que realmente ela tem. Porque possa ser que eu não ia conseguir descobrir de outra forma, né? Minha filha passou quase 3 anos nessa escola. Só que ela passou muitas dificuldades lá dentro. Muitas dificuldades pela dificuldade dela. Que eu não sabia. E a escola não sabia. Não sei por que a escola não conseguiu ver isso nela, né? Mas ela teve muitas desavenças lá na escola. Eu achei que a escola poderia ajudar ela, de colocar ela na linha, né? Porque eu achava que a minha filha era teimosa, eu achava que minha filha era desobediente, eu achava que minha filha era tudo. Que eu não conseguia dar educação para ela suficiente, que a escola poderia me ajudar. Só que foi ao contrário. A escola não me ajudou. A escola piorou a situação da minha filha. Então, ela teve muitos comportamentos lá na escola. Muitas coisas ela não aceitava. Muitas regras ela não aceitava. Ela sempre foi uma boa aluna. Sempre tirou notas boas, graças a Deus. Teve as suas dificuldades de aprendizagem em algumas matérias. Mas ela é muito boa em inglês, boa em português. Mas nas outras matérias ela tem dificuldade. Então ela teve dificuldades em regras. Ela teve dificuldades nas roupas da escola. Ela teve dificuldades no cabelo dela. Ela teve dificuldades na aparência dela. Entendeu? E eu não entendi o porquê que ela não aceitava aquilo. Por que ela não aceitava se vestir como as outras crianças, né? Todas se vestiam daquele jeito. As amigas dela, todas amarravam o cabelo, todas iam sem maquiagem, todas iam sem cor forte na unha. Mas ela não aceitava. Por que eu não posso? Por que eu não posso isso no meu cabelo? Por que eu não posso? Entendeu? Por que os professores podem?
Por que que eu não posso? Por que que a regra tem que ser só para os alunos? Por que que a regra não tem que ser para os professores também? Por que que os professores podem se maquiar? Por que que os professores podem pintar o cabelo? Por que que os professores podem pintar a unha? Entendeu? Ela se questionava e ela debatia com os policiais da escola, né? Por quê? Porque só nós alunos, né? As meninas principalmente, né? Porque nós meninas temos que nos vestir assim e as professoras não. E realmente, as professoras se vestiam diferente. Porque os meninos, eles se vestiam da mesma forma que os policiais se vestiam. O cabelo, né? O corte do cabelo, a roupa, a barba, iguais dos policiais. Só que as meninas, elas não eram iguais às professoras, ou às da secretaria, ou às outras demais funcionárias, mulheres da escola, entendeu? Então ela debatia sobre isso. Ela teve muitos problemas na escola, né? Internos, coisas que ela me levava, a escola não me falava, ela me levava, ela falava para mim. E ela falava, mãe, por que você já tem que amarrar o cabelo, Jéssica, é regra da escola. Mas mãe, por que só nós, alunas, tem que fazer isso, só nós que tem que amarrar o cabelo, só nós tem que usar essa redinha, a gente não pode usar maquiagem. As professoras não usam redinha, as professoras usam maquiagem, as professoras pintam a unha, as professoras usam unha grande, entendeu? Por que só elas podem fazer isso? Por que as regras tem que ser só pra gente, aluno? Os meninos faz tudo igual, os policiais, por que as meninas tem que ser diferente? Por que as meninas tem que ser diferente das professoras? Por que as professoras tem que ir tudo bonita, tudo arrumada e a gente não pode? Então ela brigava demais, e aí com isso ela não entrava pelo lado certo da escola, né? Como todos os alunos, ela tentava entrar pelo outro lado, para os policiais não ver que ela estava indo com o cabelo solto, né? Com isso ela cortou o cabelo dela era grande, né? O cabelo dela batia aqui, né? Se eu vou conseguir postar uma foto para vocês, eu vou mostrar para vocês. Porque a Jéssica, ela sempre teve uma sensibilidade do cabelo na cabeça, sabe? Que eu não entendia essa sensibilidade nesse cabelo dela, sabe? Eu penteava o cabelo dela, parecia que você estava matando a menina. E eu sempre falava no quintal, onde eu estava lá, gente, eu só tô penteando o cabelo da Jéssica, não tô batendo nela não. Porque era eu pentear, ela começava a chorar, gritar, que parecia que você tava batendo a menina. Ai, devagar, mãe, que não sei o quê. Parecia que você tava matando a menina. Entendeu? E eu não entendi que tanta sensibilidade era essa nesse cabelo. E aí ela foi cortando, e eu falei, Jéssica, não pode cortar, como é que você vai cortar? Vai amarrar lá, não tem como, você não pode com o cabelo solto. E ela batia na mesma tecla, que não, que as professoras iam com o cabelo solto. E eu sem saber o que fazer, sabe? Só reclamação dela todo dia no meu ouvido. E aí, gente, eu passei muita dificuldade com ela nessa escola. E foi passando o tempo, sabe? Ela foi piorando, ela internamente. Acho que ela entrou numa crise de ansiedade, sabe? Foram quase 3 anos nessa escola. E eu segurando ela lá, porque eu não tinha condições de comprar a roupa dela da escola, material escolar, que era caro. Por mais que seja uma escola pública, mas você tem gasto com essa escola. Então a roupa da escola é quase 800 mil reais, entendeu? Fora o material que você tem que comprar, mochila boa, tênis, entendeu? Então isso aí foi tudo minha mãe que me ajudou. Tudo minha mãe comprou. Então eu segurei ela lá por conta da minha mãe, porque a minha mãe comprou tudo, entendeu? Eu fui segurando e também achando que a escola poderia ajudar, só que eu tava vendo que as coisas não estavam boas para ela, entendeu? Mas eu continuei insistindo, até que chegou
um certo dia que a ansiedade dela foi tão grande que a crise dela abaixou a glicose dela várias vezes. E ela chegava a desmaiar, entendeu? Mãe, eu tô passando mal. Ela perdia o fôlego, perdia a respiração. Ela disse que o corpo dela tava mole e que parecia que ela ia desmaiar. Várias vezes, entendeu? Foi várias vezes. Minha filha passou por isso e eu corria pro médico, corria. Aí furava o dedinho dela, via que a glicemia dela, a glicose, não sei, estava baixa. E aí colocava soro na veia com algum outro remédio lá e aí ela melhorava e ia para casa. Só que ela continuou na escola, continuou indo, continuou tendo atrito, tanto com os policiais, o pessoal da escola, quanto com os alunos também, entendeu? Porque eu não sei se as pessoas viram que ela era diferente, ela queria ser igual às outras pessoas, mas não conseguia, entendeu? Ela não conseguia se enquadrar com os colegas, entendeu? A cabeça dela pensava de uma forma, dos colegas de outro, mas ela tentava fazer com que a cabeça dela se enquadrasse com os dos colegas. Não sei se vocês estão entendendo. E isso gerou uma sobrecarga gigante na vida dela, entendeu? Então a ansiedade foi vindo cada vez mais. E eu sem entender nada, porque eu não entendo nada, não entendo dessas coisas. Eu fiquei sem saber. A única coisa que eu poderia fazer era levar ela ao médico quando ela passava mal e sem entender o que estava acontecendo. Por que estava acontecendo aquilo ali com ela? E foram vários episódios dela passar mal, dela ter essa crise de passar mal, de perder o fôlego, de tentar desmaiar e tentar não, quase desmaiar e tudo. E até que chegou um dia, no aniversário da Ana Júlia, não sei nem qual a idade que ela estava fazendo, nem lembro mais, mas ela já estava, não sei se era 11 anos, 10, 11 anos Ana Júlia. No dia do aniversário da Ana Júlia, a Jéssica teve uma crise forte. Esse dia ela teve um desmaio rápido, ela desmaiou e eu tive que carregar ela no braço. Porque se a Ana Júlia estava com 11, ela estava com 12. Já estava com 12 anos. Então pensa, eu tive que carregar a Jéssica, uma menina grande, né, no colo. Coloquei ela no carro, desmaiada dentro do carro. Aí ela acordou, puxando o ar, tentando respirar. E eu deixei as 3 em casa, isso era à noite. Tive que deixar as 3 em casa só. E corri com a Jéssica pro UPA. Cheguei lá, mas não conseguia nem andar, ela não conseguia andar, ela não tinha movimento das pernas, ela não conseguia andar. E levei ela pro UPA, e fiquei lá. Aí colocaram, disseram que a glicemia dela tinha baixado de novo. Aí colocaram o soro lá com os remédios. Aí foi quando ela melhorou. E aí eu fiquei pensativa esse dia. Eu falei, minha filha não vai estudar mais nessa escola. Ela não vai. Aí foi o dia que eu tomei decisão e eu falei pra minha mãe, mãe, me desculpe, mas infelizmente a minha filha não estuda mais nessa escola. Isso está prejudicando a minha filha demais. Demais. Está acontecendo alguma coisa com a minha filha, eu não sei o que é. Acontecendo alguma coisa com ela. Mas eu vou descobrir o que está acontecendo com ela. Porque desde pequena que eu levo a minha filha no médico. Eu tento descobrir o que minha filha tem e ninguém descobre, ninguém me fala o que a minha filha tem. Ninguém me fala. Não é de hoje que eu vejo que a minha filha tem alguma coisa. E ninguém descobre o que a minha filha tem. É desde quando a minha filha nasceu. Desde quando a minha filha nasceu. A menina nasceu com probleminha no coração. Uma médica falou que ela tinha problema no coração. O outro médico falou que não tinha. A outra médica bateu na tecla que ela tinha. E o outro médico falou que não tinha. Entendeu? A minha filha não fez cocô no hospital. Eu tive que mentir que ela fez. Porque ela não pegava o meu peito, ela não mamava, ela não olhava nos meus olhos.
entendeu? Minha filha não olhava nos meus olhos, ela não conseguia pegar, ela não abria a boca para pegar no meu peito, entendeu? Ela ficava só com o biquinho assim, ela não pegava, aquele outro jeitinho que eles davam pro bebê que não pega no peito, com um copinho, com a mangueirinha, ela não conseguiu também, ela de forma nenhuma ela conseguiu mamar, entendeu? Então eu vi que a minha filha estava passando fome, ela não fez o cocô porque ela não comeu. Ela não fez o cocôzinho porque ela não comeu. Eu falei, eu vou ter que mentir. Eu vi as outras mães sendo liberadas, quando eu vi os médicos perguntando, né? Fez cocô, fez isso, fez aquele outro. Mãe, sim, então tá liberado. Eu falei, vou ter que falar tudo que sim, então. Mesmo que a minha filha não fez. Aí o médico perguntou, porque só era liberado se tivesse feito o cocôzinho, né? E aí, fez o cocô, mãe? Eu falei, fez. Só que ela não tinha feito. Mas aí, quando a minha filha saiu do hospital, eu falei, corre, pode correr lá na farmácia e comprar uma lata de... Na época a gente usava muito NAN, né? Pode comprar uma lata de NAN, que eu vou dar a comida pra minha filha. Meu peito tava estourando de leite, estourando. Você me deu febre de tanto leite. O leite voava, mas ela não conseguia. Ela não conseguia mamar. E ela não olhava pra mim. Ela ficava sempre com o olhar reto assim, sabe? Porque geralmente o bebê mama olhando pra mamãe, né? E ela não, sabe? Então era assim, ela é uma criança que você trocava ela não olhava pra você. Ela sempre ficava com o olhar assim, sabe? Eu via que a minha filha tinha alguma coisa e eu não sabia o que era. E aí eu levei ela, compra aquela chuquinha, aquela que tem um bicão assim. Comprei a chuquinha, chegou em casa, eu coloquei na boca dela, só fez só sugou, ela sugou, entendeu? Ela não fez, ela sugou a mamadeira, entendeu? Depois que ela foi pegando o jeito de fazer o jeito de mamar, né? O jeitinho de mamar na chuquinha. Mas ela só mamou daquele jeito. Eu tentei várias formas dela pegar o peito, meu peito cheio de leite, e eu, sabe, nada. Então era desde pequena eu corro com essa menina. Fora várias outras coisas, gente. Se eu for contar aqui o vídeo vai ficar longo. Então, depois desse episódio da escola, eu falei, mãe, infelizmente eu vou tirar minha filha da escola, não vou deixar essa escola, tá acabando com a minha filha. E eu vou atrás pra saber o que minha filha tem. Aí foi quando eu decidi, eu fui no CAPS daqui dessa cidade e fui lá porque eu falei pra eles, olha, minha filha tá acontecendo alguma coisa com ela. Ela tá tendo crise de ansiedade, alguma coisa tá acontecendo com ela, eu não sei o que tá acontecendo com a minha filha, eu preciso entender o que tá acontecendo com ela. Aí ela falou, tá bom, mãe, você fica calma, vamos passar por uma avaliação psicológica agora, a senhora precisa preencher todos esse documento aqui pra mim, traz a xerox, e aí a senhora vai passar por uma psicóloga, ela vai ter uma conversa com a senhora, você vai explicar tudo que tá acontecendo, e a partir disso aí ela vai te falar o que tá acontecendo com a Jéssica e vai encaminhar a senhora para o médico, se precisar ela continuar fazendo tratamento aqui. E assim eu fiz, gente. Eu fui pro CAPS, fiz todo o preenchimento, tudo, passando pela psicóloga. Contei do início até o fim. Desde quando a Jéssica nasceu até os 15 anos. Né? No caso, até ela já estava com 14. 14 anos. Ela já estava com 14 anos, porque ela entrou lá no militar com 12, ela ficou lá 12, 13. Ela ficou 12, 13, que ela faz aniversário em janeiro. 13, 14, até 14 anos ela ficou lá, nessa escola. Eu acho que até 14 anos ela ficou lá nessa escola. Não sei se ela tinha completado 14, não me recordo. Mas aí até os... Contei pra elas lá até o 14 anos de vida dela. Ó, assim assada, a Jéssica foi assim, a Jéssica foi assada. Tudo. Minha mãe ficou com a Jéssica, ela disse que a Jéssica olhava pro céu e falava... Eu vi o negócio no céu e começava a chorar. Gente, foi tanta coisa. Não dá nem pra contar aqui pra vocês.
tudo. Só que, simplificando, a gente passou pela psicóloga, contando toda a história da Jéssica. A psicóloga olhou pra mim e falou: mãezinha, a Jéssica é autista. Gente, esse dia eu caí no choro. Eu caí no choro porque eu não entendi a minha filha. Foram 14 anos sem entender. Anos escutando das pessoas que a minha filha era mal educada, que eu não sabia educar minhas filhas. E eu me sentindo culpada. Achando que eu era culpada, que minha filha era desobediente por culpa minha. Mas não. Caí no choro na hora lá e a psicóloga fala pra mim: mãezinha, não se culpa. Mas eu me sentia culpada porque eu bati muito na minha filha. Porque ela não me obedecia. Ela não atendia os meus comandos. Eu falava com ela várias vezes a mesma coisa. E nada. Minha filha teve várias crises que eu achava que era birra. Ela sentava no chão, se jogava no chão, se arranhava todo. Arranhava as perninhas. Pequenininha. Olhando pra mim. Ela olhava pra mim assim: por que você tá fazendo isso comigo? Eu acho que ela pensava isso. Por que você tá brigando comigo? Por que você tá me batendo? Ela não entendia. E eu não entendia por que ela era daquele jeito. Mas era muito difícil. Porque eram várias vezes no dia. A teimosia era constante. Ela era uma criança meiga quando era pequena, mas ela não atendia os comandos e ela não aceitava o não. Ela não aceitava o não. E quando ela queria alguma coisa, ela... se você não fizesse, ela entrava em crise. Pra mim era birra. Ela entrava em crise. Foi o que a psicóloga me explicou. E aí, gente, depois de 14 anos, agora já tá com 15, depois que eu descobri que a Jéssica, ela é autista. Tudo que ela... todos os comportamentos dela, diferente das outras crianças, era por conta do autismo. E eu não sabia. Antigamente não se falava sobre isso. Nunca ouvi falar sobre isso, né? Esse negócio de autismo vai aparecer há pouco tempo, porque antigamente, né, o povo chamava as crianças de doido,
atentado. Dava tudo quanto era nome, né? Feito para as crianças, mas menos autista ou que a criança tinha algum problema psicológico, algum problema. Um problema, eu não sei, eu não entendo ainda, eu tô aprendendo como se diz os nomes sobre essa questão do autismo. E só sei dizer para vocês que para mim foi difícil, mas ao mesmo tempo foi um alívio descobrir o que a minha filha tem depois de 14 anos, 15 anos. Poderia ter evitado muita coisa, né? Se os médicos antigamente fossem estudados, né? Se eles soubessem disso, ou não sei se eles não sabiam desse negócio de autismo, entendeu? Porque tudo para os médicos era doido, era até para os médicos, né? A criança era hiperativa, era isso, aquilo, outro, menos autista, entendeu? Então, ela é autista e tem várias comorbidades, entendeu? Ela tem TOD, ela tem sensibilidade a roupas, entendeu? Ela tem sensibilidade no couro cabeludo, ela tem seletividade alimentar, ela tem dificuldade de interagir, porque ela pensa diferente, né? E várias outras coisas, né? E até hoje a gente está descobrindo coisas dela, né? Bipolaridade, TDAH também. Então, assim, tudo entra, né? Ansiedade, graças a Deus ela não teve depressão, né? Pelo menos o que eu vi, ela não teve depressão. Mas ela tem todas essas coisas, essas características, todos esses comorbidades dentro do autismo. Quem olha assim, fala, nossa, mas ela nem parece autista, né? Como muitas pessoas falam aí, ela nem parece autista. E aconteceram muitas coisas com minha filha, além de, né, eu como mãe. Aconteceu coisas com o pai dela, né? Também. O pai dela fez uma coisa com ela quando ela era pequena. Ele nunca me contou o motivo dele ter feito aquilo. Mas hoje eu entendo, entre aspas, o motivo dele ter feito aquilo, né? Por conta da roupinha, dela não querer vestir a roupa, dela não querer vestir a fraldinha, ele ficou impaciente, eu creio, né? Porque ele me entregou ela toda roxinha, toda marcada de dedo. São poucas pessoas que sabem disso, inclusive da família dele, ninguém sabe disso, entendeu? Ele me entregou ela toda marcada de dedo, o corpo todo. Porque eu creio que ele foi tentar vestir ela e ela não deixou, porque ela não queria vestir a roupa. Porque ela fazia isso comigo. Quando eu ia vestir a roupinha nela, ela ela não queria vestir, porque ela se sentia incomodada com a roupa pegando nela. Ela não gostava nem da fralda, ela não gostava. Tanto que ela tinha até, eu troquei várias fraldas, porque ela teve até alergia a muitas fraldas. Até que eu cheguei em uma que não deu alergia nela. Mas ela não gostava, ela gostava de ficar peladinha. Então comigo, como eu sabia que ela não gostava de ficar com roupas e com fraldas, não sabia o motivo, mas eu sabia que ela gostava de ficar pelada, eu deixava ela peladinha dentro de casa.
ou com uma roupinha bem vestidinho, soltinho, e deixava ela sem calcinha, né? E ela se sentia bem. Mas ele não teve paciência. Então ele me entregou ela toda roxa. Né? Como eu não sabia nada dessas coisas, né? O que eu pude fazer é pegar a minha filha, fui lá no serviço dele e falei: você não, na minha casa você não entra mais. Você entregou a minha filha toda roxa. Você bateu na minha filha. O que você fez na minha filha? Ele não me contou. Infelizmente, até hoje ele não me contou, porque dentro desses 4 meses eu sem gravar vídeo, o pai dela faleceu. Acho que tem mais de 4 meses que ele faleceu. E morreu sem me contar. Mas hoje eu entendo. Hoje eu entendo, entre aspas, por que ele fez aquilo. Não vou dizer que foi certo. E perdeu a paciência com a minha filha. Ele, como pai, não deveria ter perdido a paciência. Então minha filha passou por muitas coisas. Briguei demais por conta dela. Briguei demais com ele por conta dela. Porque a minha filha chorava demais. Ela chorava demais e ele não deixava eu pegar ela. Ele dizia que ela era mimada. Bebezinha. Como é uma bebezinha mimada? E ele deixava ela chorando lá no berço e eu querendo pegar ela, ele não deixava. Ele entrava na minha frente e ele não deixava pegar minha filha. Então a gente passou por muitas coisas, eu e ela. Ah, Cris, você tá fazendo esse vídeo aí só depois que ele morreu? Não, eu tô fazendo esse vídeo porque agora que eu descobri que ela é autista. Agora que eu tô entendendo. Entendeu? A gente para e reflete tudo o que aconteceu. O porquê do choro. O porquê que ela não queria roupa. O porquê que ela comia pouco. O porquê que ela não gostava que penteava o cabelo. Entendeu? Então eu tô fazendo esse vídeo agora, não é porque ele faleceu, não. Não tô culpando ele. Tô falando o que aconteceu. O que nós passamos, porque eu também, né? Eu também fiz coisas que, né, eu bati nela também. Entendeu? Ela passou por muita coisa. Ela sofreu. Bastante. Entendeu? E hoje eu entendo. Por que minha filha era daquele jeito. Poderia ter sido diferente. Se eu soubesse que ela era autista desde pequena, poderia ter sido diferente. Tudo poderia ter sido diferente. O tratamento poderia ter sido diferente. Até o dele também, né? Se ele soubesse. Mas ele era impaciente, nervoso demais. Não tinha paciência com ninguém. Queria mandar. Mas, né, eu como mãe, eu tentei entender ela de várias formas. Mas a questão da desobediência em si, eram tantas durante o dia, que eu não aguentava e chegava uma hora que eu tinha que
Aí chegava, batia, né? Pra ver se ela entendia. Apanhando. Então, o recado que eu quero deixar pra vocês, pais e mães. Baseado no que eu passei com a minha filha, sem saber o que ela tinha. Tenham mais paciência com seus filhos. Antes de bater. Antes de perder a paciência. Tentem entender. Leve ao médico. Leve aonde vocês precisarem levar. Não dê ouvido a outras pessoas. Porque eu dei ouvido demais a outras pessoas. Isso é falta de pé. Isso é falta de apanhar. Você não educa direito suas filhas. Ensina suas filhas a falar direito. Sua filha não fala, seus filhos não falam direito. Isso também era uma comorbidade. Ela não falava direito as palavrinhas. E a culpa era minha. Porque eu não ensinava ela a falar direito. Mãe, a galinha vaipira. Ela chamava a galinha caipira, galinha vaipira. Que galinha vaipira? É galinha caipira. Eu achava graça, eu achava bonitinho. Mas as outras pessoas de fora, ensina sua filha a falar direito. Mãe, faz suco de macarujá. Não é macarujá não, é maracujá. Fora outras coisas. Então não dê ouvido a terceiro, gente. Segunda, que for. Crie você seus filhos. Não escute ninguém. Vou falar o que uma colega minha falou pra mim aqui em Caldas Novas. Crie seus filhos e não dê ouvido a ninguém. Não bata nos seus filhos por causa de ninguém. Não brigue com seus filhos por causa de ninguém. De ninguém. E realmente ela tinha razão. Não brigue com seus filhos por causa de ninguém, por conta de ninguém. Porque a pessoa tá ali, ó, um pouquinho. Acha que te conhece por um tempo que passa ali com você. Entendeu? Então tire eu como exemplo para vocês. Porque minha filha sofreu e eu sofri e sofro. Até hoje, só de pensar. O que minha filha passou. Só para encerrar o caso da Jéssica. Graças a Deus, a Jéssica recebeu o laudo de autista nível 2. Porque eu achei que era nível 1. Não, é nível 2. Porque ela tem várias comorbidades. Várias. Quem olha assim não vê. Quem convive, vê. Quem convive. Então você que convive com o seu filho, você está vendo a dificuldade, você está vendo tudo que o seu filho está fazendo, os comportamentos, tudo é você. Não é a pessoa que vem de vez em quando na sua casa. Não é quem está fora que vê, não. É você que vê. Se você está vendo, corra atrás. Corra atrás e vai em busca de um tratamento para o seu filho.
Porque a psicóloga, ela estudou para isso. O médico hoje, graças a Deus, eles estudaram, estão mais estudados para isso. Eles vão te falar o que ela ou o que ele tem. Com o seu relato, com o que você vê diariamente do seu filho. Vá. Nem que todo mundo fale assim, ah, você tá vendo coisas. Não importa. Porque a escola vai te dizer que você tá vendo coisas. Pessoas vão dizer que você tá vendo coisas. Pessoas vão dizer que você tá doida. Pessoas vão dizer, não, ela não tem cara de autista. Pessoas vão dizer que você, que não, né, ela não tem cara de que faz isso. Mas você tá vendo? Você quem convive. Eu que convivi com a minha filha. Não foi eu que disse que a minha filha é autista. Cris, mas como você foi reparar assim que a sua filha poderia ser autista? Porque depois de tudo, eu fui desconfiar que ela era realmente autista. Entendeu? Porque eu fiz a faculdade de pedagogia. E antes de terminar minha faculdade, no primeiro ano eu já fui estagiar. Foram 3 anos de faculdade de pedagogia. Eu fiquei 2 anos e meio estagiando. E quando a gente faz estágio, a gente fica com as crianças especiais. E olhando essas crianças especiais, eu fui vendo muita coisa na minha filha. Muita coisa. Então aprendi bastante ali. Vendo as outras crianças. Nossa, mas você parece demais com o que a Jéssica, entendeu? Nossa, mas a Jéssica, gente. Mas eu não tinha certeza que ela era. Até ela receber o áudio. A psicóloga me falou. Chorei. A gente continuou com o tratamento. Ela ficou fazendo as terapias. Ficou indo ao médico. Tomando medicação. A Jéssica não dormia. Até hoje tem dificuldade de dormir. Entendeu? E depois dessa pedagogia minha aí, que eu fiquei com as crianças especiais, eu fui vendo que realmente a minha filha é, sim, autista. Porque tem muitas pessoas que falam, ah, os médicos estão dando muito laudo aí, sem a criança ser. Pois o laudo da minha filha não é enganado. Eu tenho certeza que de muitos aí não são. Não são. Porque quem tá fora não vê nem a metade do que acontece dentro de casa. Porque muitas coisas acontecem dentro de casa. Muitas coisas acontecem dentro de casa. Ainda mais quando é um autismo suporte nível 1 e nível 2. Porque eu digo que o nível 1 e nível 2 ele é mascarado. Eles se mostram mais dentro de casa. É difícil eles se mostrarem lá fora. Apesar que as minhas meninas, eu falo as minhas porque depois eu vou chegar na outra. Esse vídeo vai ficar longo, mas eu preciso explicar para vocês o que está acontecendo no meu sumiço desses 4 meses. Não tem paciência de ficar nos lugares. Se vai comer uma pizza, comeu, não tem paciência mais de ficar. Vamos embora. Vamos, que eu não vou ficar mais aqui. E seguir me cutuca, e me belisca, e vamos. Entendeu? Então muitas coisas, cara, o nível 3 é mais fácil de você perceber. Porque é uma criança que já não consegue controlar. Entendeu? Uma criança que já não consegue controlar aquilo, ela já mostra bastante o autismo. Entendeu? Nível 1, nível 2, ele não mostra tanto assim. Para fora. Ele se mostra mais dentro. Quem tem autista nível 1, nível 2 sabe o que eu tô falando.
então nível 1 e nível 2 é mais fácil? Não, não é. Todos são difíceis. Todos são difíceis. Porque você entender a mente de uma criança, de uma pessoa autista, não é fácil. Eu, depois da minha pedagogia, eu falava que eu não ia fazer nada na área de pós-graduação minha, eu não ia fazer nada sobre autismo, nada sobre crianças especiais, nada, mas eu fui obrigada a fazer para entender as minhas filhas. Dificuldade de aprendizagem, dislexia, todas essas coisas eu tive que fazer. Agora me pergunta se eu trabalho como professora. Não trabalho. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Desde quando eu vim lá de Brasília para Caldas Novas para cuidar das minhas filhas até hoje, o meu tempo é para cuidar delas. E antes eu ainda tinha um salão, né? Eu tinha um salão para manter minhas filhas. Hoje, nem o salão eu consegui manter. Porque chegou uma certa época da minha vida que eu tive até que ficar com as minhas sobrinhas para ajudar minha irmã. 2019, foi 2020, eu tive que ficar com minhas sobrinhas. Então eu fiquei com 7 crianças dentro de casa, 7 meninas dentro de casa. E isso acabou bagunçando, e veio pandemia e tudo, eu tive que fechar o salão e não voltei mais, não consegui voltar mais. E aí veio todas essas coisas que eu falei pra vocês da Jéssica, e aí foi quando eu não consegui mais trabalhar. Hoje eu trabalho como professora substituta. O que é isso? Uma professora precisa de mim. Ah, professora, a professora vai resolver alguma coisa hoje, ela não pode ir para a escola. Ela me liga, me fala, você pode me substituir? Eu vou lá substituir ela. Só. Mas trabalho fixo eu não tenho. Não tenho. Sou professora, mas eu não tenho trabalho fixo. Por quê? Minha filha me liga todos os dias, me manda mensagem todos os dias dizendo que tá com dor de cabeça, porque tá fazendo barulho demais na escola. A Jéssica. Entendeu? Ela não gosta de ir para a escola por conta do barulho. Eu tô vendo a hora da minha filha parar de estudar. Ela não quer ir mais para a escola. Ela tá se sentindo o patinho feio da escola. Eu não sei o que se passa na cabeça dela. Eu não sei mais o que fazer. Ela tá no primeiro ano. E eu converso muito com ela. Eu falei, minha filha, só falta 3 anos pra minha filha terminar. Faz um esforço. Tenta pra você terminar. 3 anos só. Mas ela falta mais do que vai, porque ela não quer ir. Ela não quer ir. E quando vai, ela me manda mensagem dizendo que tá com dor de cabeça. E aí, dentro desses 4 meses... Ana Júlia, fecha a porta ali pra mim, por favor. Dentro desses 4 meses, gente... falando em escola... a Jéssica... Como ela tem muita dificuldade na escola por conta de interação, essas coisas, e ela tem um hiperfoco no cabelo, tá? Eu tava falando sobre isso e misturei aí. Ela tem um hiperfoco no cabelo. Ela tem um hiperfoco no cabelo. Hoje o cabelo dela é curtinho e ela pinta muito o cabelo. Ela tem um hiperfoco no cabelo e na face. Então ela gosta muito de pinça, essas coisas. Ela não sente dor. Ela se estica toda, ela se desdobra. Vocês têm que ver a Jéssica dormindo ou sentada, ela deita em cima das pernas, assim, dobra as pernas, os pés, que eu não sei como é que ela consegue fazer aquilo. Então, assim, são várias comorbidades que eu falo pra vocês. E ela tem um hiperfoco no cabelo. E ela estava estudando na escola, desde esses 4 meses, tudo isso aconteceu. Ela pintou o cabelo aqui de vermelho e aqui de verde. E ela queria, sabe, parecer com um moranguinho. E as pessoas, né, como são mal educadas, né, querem se intrometer na vida das outras pessoas, né, querem que a pessoa seja o que elas querem que a pessoa seja, entendeu? A pessoa não pode ser o que ela quer, entendeu? Eu não posso vir aqui na internet, vir falar sobre a minha vida. Eu gosto de expor, de falar, de compartilhar a minha vida com vocês, uma forma
de eu me expressar. Entendeu? Uma forma de eu me expressar. Porque eu também não tenho amigos, eu não tenho, entendeu? Eu não tenho ninguém. Então uma forma de eu criar amizade é aqui com vocês. Nessa plataforma, no YouTube, no Instagram. Entendeu? Uma forma de eu me libertar, de eu conversar, de eu falar com alguém. Porque eu já tentei de várias formas ter alguém para vir aqui na minha casa, mas não dá certo. Não dá certo porque eu acho as pessoas falsas, sei lá, gente. Eu vou chegar em mim depois. Então assim, a Jéssica, ela foi pra escola com esse cabelo e o menino ficou zombando o cabelo dela na escola. Amor, fecha a porta aí. O menino ficou zombando o cabelo dela. Aí ela tava no recreio, passeando com as coleguinhas no recreio. Uma colega no recreio, né? Porque isso também, se ela tem dificuldade, ela faz amizade, aí daqui a pouco ela não quer mais amizade, e faz outra, e não quer, e assim, ela não firma com ninguém. Tá? Tem esse também. E aí ela tava andando com a colega, o menino falou assim: ei menina, do cabelo vermelho, que cabelo é esse? Ficou zombando o cabelo dela, chamou ela lá, ela achou que o menino tava, né, brincando com ela, né? E aí ela foi lá, o menino chamou ela lá, ela foi lá. Aí ela, o quê? E ele, esse cabelo aí feio, esses pince velho feio na sua cara aí. Aí começou a falar do cabelo dela, dos pince dela. Aí quando ela viu que ele tava zombando na cara dela, né? Do cabelo dela, das coisas dela. Aí ela foi analisar ele, né? E ficou falando das tatuagens dele, né? E eles ficou discutindo ali. Ela falando das coisas, das características dele ali, do que ela tava vendo nele ali. Até que por fim ela não viu mais nada, ele começou a falar de mim, e ela começou a falar da mãe dele. Aí o coordenador já viu aquilo ali, chamou ela, falou com ela, né? Aí ela voltou, o coordenador foi, chamou o menino. No que o coordenador chamou o menino, que ela tava voltando, o menino tava indo, o menino no chute nos peitos dela, vacão no chão, bateu a cabeça. Entendeu? Aí o que acontece? Um menino desse tamanho, homem, bateu na minha filha, deu um chute no meio dos peitos da minha filha. A escola não me liga, não me comunicou, não me falou nada. Isso aqui em Caldas Novas. A menina bateu a cabeça com tudo no chão, que a escola, os colegas da escola, todo mundo foi pra cima dela, porque todo mundo já sabia que ela não tinha um laudo ainda, mas todo mundo já sabia que ela era autista, entendeu? E foi pra cima dela, então, Jéssica, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí, entendeu? E a outra menina começou a gritar, eu vou chamar a polícia, essa escola não faz nada. Deram suspensão pra menina, porque a menina falou que ia chamar a polícia, entendeu? A colega dela falou que ia chamar a polícia porque a escola não tava fazendo nada. Deram suspensão pra menina, entendeu? Porque a menina tava ajudando a minha filha. A escola não me ligou, o diretor não fez nada, coordenador não falou nada. Eu na rua resolvendo as coisas, eu fui e resolvi. Deu um estalo na minha cabeça, eu falei, eu vou parar aqui, vou esperar a Jéssica passar aqui. Porque ela descia sozinha pra ir pra casa, né? Porque ela consegue viver. Ela consegue viver, ela é autista nível 2, mas ela consegue viver, ela tem que, né? Não é o nível 3 que precisa do pai e da mãe a vida toda ali do lado. Ela consegue, ela pode sair, ela pode... Só que eu tenho que ficar de olho nela, né? E aí, fiquei esperando a Jéssica passar e nada. Eu fui, peguei um Wi-Fi ali, mandei mensagem pra Jéssica, cadê você? Aí chegou a mensagem dela, mãe, não, aí ela não respondeu a mensagem. Aí eu fui lá na escola, não tinha ninguém. Cadê a Jéssica? Olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha mais ninguém. Aí eu fui e voltei pro mesmo local, tava esperando ela, e peguei o Wi-Fi novamente. Aí ela foi, tinha uma mensagem dela, mãe, eu já tô em casa, o menino me bateu. Então, gente, assim, não, foi tanta coisa. E eu corri nessa escola 5 vezes para tentar falar com esse diretor e não conseguia. Só falava com o coordenador. Tá, o menino foi expulso da escola. Mas ela continuou na escola, os amigos dele ficou perseguindo ela na escola. Ai, foi tanta coisa, sabe? Pensa em minha cabeça como é que tava.
Porque eu já tava com a cabeça a mil de tudo que tava acontecendo. Porque a Jéssica já tava no CAPS, né? Já tinha recebido, não tinha, nessa época eu não tinha recebido o laudo dela ainda. Eu fui receber depois de tudo isso aí que aconteceu. Que eu fui lá no médico, eu falei, doutor, ó, tá acontecendo isso, aquilo, outro, a minha filha precisa do laudo dela, entendeu? Vocês precisam. Por que vocês estão esperando? Vocês dão o laudo da minha filha e tudo. Olha, ela assim, 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 assim. Expliquei tudo novamente. Eu só pego o relatório dela aí, chama a psicóloga já falou que ele é autista. Aí foi quando o médico olhou tudo bonitinho e viu que realmente ela é autista. Foi quando ela conseguiu, depois de uns 7 dias de tudo que aconteceu, 7, 8 dias de tudo que aconteceu, ela pegou o laudo dela. Eu fui na delegacia para resolver esse negócio da escola, a delegacia não fez nada aqui de Caldas Novas. Fui no conselho tutelar, o conselho tutelar falou que quem tinha que resolver era o diretor, entendeu? Até que eu pedi para trocar ela de escola. Agora ela está em outra escola, graças a Deus está tranquilo, mas ela ainda segue não querendo ir para a escola, não querendo estudar, entendeu? Não sei porquê, vai entender a cabeça, né? Então assim, tem pouco tempo que ela recebeu o laudo e dentro desses 4 meses aí, eu já estava levando a Jéssica, depois que eu levei a Jéssica, antes dela receber o laudo, eu levei a Mariana, que é a minha menina de 7 anos, porque eu vi algumas características nela também, que eu via da Jéssica, eu via nela também. Levei pro CAPS, ela tá fazendo tratamento lá também, tá acompanhamento, tá fazendo terapia. Ela não tem nenhum laudo ainda, entendeu? Mas tudo comprova, né? Tudo vai pro laudo de que ela seja também autista. Entendeu? Ela tem TOD, isso eu tenho certeza absoluta que ela tem TOD, transtorno opositor, TDAH, que ela tem dificuldade de aprendizagem. O médico já deu um CID para ela, que ela precisa de uma professora de apoio. Graças a Deus, depois de muita luta na escola, da escola não aceitar, entendeu? De que ela não precisava de professora. Não sei por que eles não estavam aceitando, porque era todo dia reclamação. Mariana não fez isso, Mariana não fez a tarefa, Mariana não, tarefa incompleta, Mariana não sei o quê, Mariana não sabe possível, ela está no 2º ano. Ela não sabe o que é possível. Você mostra um cursivo para ela, ela pergunta o que é aquilo. Ela só sabe que é letra bastão, que é letra de forma. E é maiúscula. É o que ela sabe. Isso aí ela sabe ler direitinho. Agora se tiver 2S ou NH, ela não consegue. Entendeu? Ela consegue falar palavras simples. E bastão. Entendeu? De forma, letra de forma, que antigamente falava letra de forma. Ela sabe. Entendeu? Agora, possível ela não sabe. O 1º ano ela já era para estar, 2º ano já era para ela já estar escrevendo letra possível. Já era para ela estar. Entendeu? Mas graças a Deus isso foi resolvido. Esse ano ela já está com professora de apoio, né? Depois de muita luta ela já está. E assim, eu fiquei muito relutante em dar um remédio para ela, porque os médicos eles dão um remédio para ver se o remédio vai dar efeito para ela e tal. Eu fiquei muito relutante para ter isso, né, na questão de remédio. E eu comecei a dar. E aí ela chorava não querendo, também a Jéssica também tem dificuldade de tomar um remédio. Ela gosta muito de remédio para dormir. Porque ela vê que o remédio para dormir ela descansa, ela dorme, descansa, acorda descansada. Agora o outro remédio que ela precisa tomar, ela tem mais dificuldade, mas graças a Deus, né minha filha? Agora ela tá tomando, né mãe? Graças a Deus. E no meio disso tudo, gente, eu fiquei com ansiedade também, me deu depressão. Então por isso que eu não consegui. Vou ser mais breve aqui, que eu tô com pouca memória aqui, né? No celular. Tinha parado de gravar. Então assim, me deu ansiedade, depressão, né? Por conta disso tudo. Então veio a Mariana, né? Aí depois disso tudo, a Maria Laura, que é a minha de 9 anos, ela tá fazendo tratamento em Goiânia, que ela sente dor de cabeça todos os dias.
Então ela estava fazendo tratamento em Goiânia já. Minha mãe vem pra cá e vai com ela pra lá em Goiânia e eu fico aqui com as outras, né? Pra levar pra escola, essas coisas normais do dia a dia. Não tem como eu ir e deixar elas com quem, né? Então eu prefiro que a minha mãe vá. Eu passo tudo pra ela e ela vai. E aí, agora, a Maria Laura, minha menina de 9 anos, recebeu também, né, um laudo de que ela tem síndrome de Tourette, né? Que ela tem movimentos repetitivos no rosto, na face e outras coisas também, né? Que possa vir a acontecer, né? Então, e o médico está avaliando se também ela tem outras comorbidades, né? Eu vou levar para ele, porque ela tem muita dificuldade de aprendizagem também. Então eu creio que também ela tem TDAH. Então a Mariana possa ser que ela seja autista, né? E tenha TDAH, TOD, ou ela possa ser que ela só tenha TOD e TDAH. Mas eu vou deixar um trechozinho de um vídeo aí, pra vocês verem como é que a Mariana fica quando ela tá em crise. Ela arranca o cabelo. Ela não consegue se controlar, entendeu? Eu vou colocar alguns videozinhos também dela arrumando algumas coisas no mercado, selecionando por cor, entendeu? Então assim, eu tô juntando alguns vídeos que ela faz aqui em casa, ela andando pela casa, assim, em círculo, pelo mesmo lugar, entendeu? Eu tinha uma mesinha de centro aqui que ela ficava rodando essa mesa, assim, e eu tirei isso também pra ela parar de ficar rodando, assim. Então eu vou colocar aí para vocês verem o comportamento da Mariana, para vocês verem, entender mais ou menos um pouco aí. A de 7 anos. A Laurinha já tem, né, o CID, né, de síndrome de Tourette. Daqui a 2, 3 meses ela vai voltar lá em Goiânia e o médico vai passar no médico novamente para saber o que ela tem mais. Eu creio que ela tem TDAH, que ela tem muita dificuldade em aprendizagem. Ela tem muita dificuldade de concentração, né? E ela senta diferente também. A Jéssica também senta diferente na escola, com as perninhas pra cima. Então veio a Jéssica, a Mariana, aí a Maria Laura já foi pro CAPS também. E a Ana Júlia, né, de 13 anos, também foi pro CAPS, né? Porque ela tem TDAH. Não recebeu o laudo ainda, né? Igualmente a Mariana. Ela não recebeu o laudo ainda, mas vai ter consulta agora, nesse mês. Mas eu creio que ela tem TDAH, porque o médico passou o remédio pra ela, né? E o médico falou lá na hora que ela tinha, falou o nome lá, que eles falam um nome esquisito, né? TDAH, taraná, falou os nomes mais esquisitos lá. Então eu creio que ela tem TDAH sim, graças a Deus ela não tem nenhuma, ela não tem nada de autismo, a Ana Júlia de 13 anos, né? Mas o TDAH tá ali, que ela tem muita dificuldade de aprendizagem. E até hoje, com 13 anos, ela fala muito errado. Muitas palavras erradas. Entendeu? E assim, dentro do meio disso tudo, minhas 4 filhas no CAPS, eu também fui parar no CAPS. Por quê? Depois que a Jéssica recebeu o laudo de autista, que eu falei pra minha mãe que a Jéssica era autista, minha mãe me falou que eu também, né, quando eu era pequena, ela me levava muito no psicólogo, porque eu tinha muitas características igual a da Jéssica, né, e ela me levava. Ela me levou, na verdade, umas 2 vezes. E aí, nas terapias, ela me mandava sozinha. Só que como, né, eu era pequena, ela falou que teve uma vez que me mandou e eu não fui, e aí ela viu que eu não fui e ela desistiu. Aí ela deixou de me levar. E aí agora eu comecei a fazer o CAPS também com suspeita de autismo também. Então assim, eu sempre me achei um pouco diferente das outras pessoas, né, na forma de pensar, porque algumas coisas aconteciam, né, mas eu não entendi o porquê, né. Eu não tenho amizades, não consigo firmar amizades por conta de falsidades, coisas. Eu acho que a pessoa é muito falsa, entendeu? Mas é conversa para outro vídeo, depois eu gravo para vocês, se por acaso, né,
Foi constatado mesmo que eu tenho autismo e tudo. Mas aconteceu várias coisas na minha vida também, que tudo leva a que eu seja também, entendeu? Mas isso não é coisa do outro mundo, né? Não é uma doença, mas é uma coisa que a gente precisa tratar, né? A gente precisa tomar medicamentos, a gente precisa se entender, porque muitas das vezes a gente não se entende também. A gente precisa de terapia. Então, gente, o motivo de eu ter sumido foi esse. Eu vou deixar algumas imagenzinhas aí pra vocês, da minha menina, ela tá ali dormindo. Eu deixei de dar remédio pra ela 2 dias pra me ver se realmente, né, era o remédio que tava... O que o remédio estava fazendo com ela, né? Porque ela tava tomando remédio, ela mudou demais, melhorou demais, sabe? Aí eu parei de dar o remédio, fiquei 2 dias sem dar o remédio. Gente do céu. Meu Deus do céu, a menina mudou. Ela entrou numa crise, ontem ela deu uma crise brava, que se jogou no chão, ela arrancou, foi um tufo de cabelo da mão. Aí quando foi ontem mesmo, eu dei o remédio pra ela, comecei a dar o remédio pra ela novamente. Eu falei, minha filha não pode ficar sem medicação. Então ela não pode ficar sem medicação. Infelizmente, para ela se controlar, ela precisa da medicação. Para controlar a mente dela, ela precisa da medicação. Tudo isso por conta de R$2 que ela queria. Ela entra em crise por conta de uma roupa, por conta de uma coisa que ela quer. Entendeu? Então é isso, gente. O vídeo já tá longo. Espero que eu tenha esclarecido tudo para vocês, o motivo do meu sumiço. Eu vou tentar voltar com os vídeos normal agora, né? Com a minha rotina normal do dia a dia, que eu gosto de compartilhar com vocês. Vou compartilhar com vocês a gente no CAPS, tudo que tá acontecendo aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like de vocês, compartilhe, que isso vai ajudar bastante, né, na divulgação do canal, né, e do crescimento do canal. E orem por nós, porque as coisas aqui não é fácil. Hoje sou mãe solo, vivo sozinha com as minhas 4 filhas. E é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu vejo. Senta direito, Mariana. Deus do céu, o que eu faço? Vai arrumar o cabelo, vai. Você sabe ficar fazendo o que em casa? Você não tá acordando, agora tô tentando continuar de fazer. Brincar. Brincar. Anda, levanta. Amanhã tem CAPS 8 horas da manhã, tu e a Jéssica. Amanhã vai começar o... É melhor já formar. Você sabe dar os outros, já fez. Levanta Não do quero chão. pra escola. Tem que ir. Ficar inteligente. Vou levantar. E hoje tem prova. Não é isso, todo dia tem prova. Olha a pompom aí, ó. O que você tá fazendo aí, Mariana? Mamãe vai me gravar. Mãe, eu vou Mamãe. Vem, anda. Não. Sai daí de baixo. Passa aqui. Anda. Anda, Mariana. Vai, Ré, pra roupa. Vai. Anda. Não tem. Anda. Não, que ideia é essa? Anda logo, Mariana. Levanta. Não tem nenhuma roupa.
Caminha, vai. Ah, meu Deus, você tá gravando. Caminha. Não tem. Manda, Mariana. Vai procurar. Vamos. Peraí pra eu estar filmando. Nada. Para. Aqui, ó. Não trago mais você pra tomar sorvete. Coisa feia, hein? Mãe traz pra tomar sorvete e faz o cheiro todo. Anda, entra. Vai. Entra, Mariana. Mariana. Anda, entra, vamos. Dá a mão. Bora. Mariana. Vem, bora. Pra que você tá fazendo isso? Não pode. Já tomou açaí que você queria, Mariana? Para. Mariana. Olha aí o que ela fez. Com todos os meus documentos. E não gosta de ser gravada, não. As besteiras que ela faz. Por que você fez isso, meus documentos, Mariana? Porque se eu não gravar, ninguém acredita, Mariana. O que você faz?
Meu Deus do céu. Isso tudo dentro do carro. E aí, como é que tá essa arrumação? E? Mostra pra mamãe como é que tá. Coloca lá, vai. Mãe.